O medo de não ser capaz é um medo que está diretamente relacionado à história do raio 6, a jornada do herói dentro do ponto daquele que olha para si e ainda não confia na sua própria autoridade ou nas suas habilidades. Isso é um pouco diferente do medo de não ser bom o suficiente, que a gente pode encontrar no 1, por uma questão de autocrítica, o medo de fracassar, que a gente pode encontrar ligado ao raio 3, muito ligado à questão da imagem, do valor. Um ponto interessante é que o medo de não ser capaz não significa necessariamente que eu não sou capaz ou não tenho aquela competência ou habilidade, mas sim que eu tenho um medo de que aquilo não exista. Eu posso muito bem ter essa habilidade ou competências, mas o medo de não tê-las é o que está me relacionando. E ou eu posso ainda não ter essas competências, mas ainda assim a minha relação aqui é com o medo. Então aqui eu vou dar algumas dicas muito ligadas aos processos do raio 6, que servem muito para pessoas do tipo 6, mas não exclusivamente, porque se trata de uma questão arquetípica, né? O herói que olha para si não se considera ainda capaz. Primeira coisa é separar as projeções. Então, o medo de não ser capaz é uma coisa mental, né? O medo está aqui no coração, mas ele traz projeções. Então, eu começo a acreditar ou a ter ideias de que eu não vou conseguir. Quando eu estiver preso nas projeções do medo que me jogam para o futuro, olha, aquilo pode dar errado, eu posso não conseguir, eu não vou tomar as ações para ir atrás das habilidades que eu preciso ter para me tornar capaz, caso eu não seja ainda. A primeira coisa é acalmar esse mental em respiração, separar um pouco, peraí, o que eu preciso para ser capaz? Vamos especificar um pouco que habilidades eu preciso ter. O que necessariamente, especificamente, eu preciso saber ou conhecer ou fazer para me considerar capaz? Será que eu consigo escrever isso de forma clara? Se eu tiver o que, eu serei capaz? Você consegue escolher um projeto, uma atividade que esse medo está vindo e escrever por aí o que você precisaria para ser capaz? Se você soubesse o que, se você fizesse o que, qual seria o mínimo necessário? Segundo momento, olhando para isso, aonde ou com quem você consegue estas habilidades ou capacidades que você precisa? É um curso, é uma mentoria? De repente você já tem? E transforma esse tempo perdido nesse medo, nessa projeção, no não vou, que é uma estrutura que não te tira de lugar nenhum, num plano que te leva a quais ações necessárias para conseguir o que você precisa. Se você não tiver clareza de quais capacidades específicas você precisa para se dar bem num projeto, para fazer alguma coisa que quer, você vai ter esse medo muito genérico e a gente nunca vai ser capaz o suficiente para tudo. Há outras maneiras de se lidar com isso também. Uma delas é através da própria mandala do Enneagrama no Enneacoaching. Coaching. Há possível de se fazer processos corporais, energéticos, emocionais, para mudar um pouco esse sentimento. Em primeiro lugar, eu te peço para fechar os olhos e trazer uma situação ou um contexto que você acredita que não vai ser capaz, e deixar vir isso no teu corpo. Você vai ver que tua respiração vai tomar uma outra forma. Uma vez que você já está vivendo isso no corpo, uma respiração mais curta, uma ansiedade, umas projeções, é que a gente faz um movimento para o 9 na contraflecha do tapete, aterrando, trazendo essa energia para o solo. Vou tirar essa condição de ansiedade e projeção aqui, pulsando, pulsando, e trazer para o solo, aterrar os pés no chão, puxar uma firmeza e uma força nas pernas que me dá um senso de capacidade. Muito do meu senso de sustentação eu vou conseguir aqui na hora que eu estiver habitando o meu corpo físico de forma forte e aterrada. E aí eu retorno, e ao retornar para cá, eu vou acessar aqui num outro espaço. E ao retornar, o que acontece é que o meu ponto 6, o raio 6 dentro de mim, independente de qual seja o meu, mas é ele que está ligado a essa questão, ele vai se abrir num nível de consciência mais elevado. E o que acontece no centro de inteligência, minha mente já vai estar com mais clareza e já mais com um senso de fé, um senso de certeza. Sim, eu consigo. Sim, esse é o caminho. Sim, vai dar certo. E meu coração vai começar a abrir o peito numa posição mais de coragem. E aí a gente vai fazer um movimento uma vez sustentado para cá, abrir o centro do peito, onde eu tenho um movimento onde eu vou, né? Eu atuo.
E esse medo e essa valorização acontecem aqui. O medo de não ser capaz fica para trás. Movimentos bioenergéticos de Enia Coach, eles trazem mudanças estruturais grandes. Você pode ir por vários caminhos, questionando, deixando mais claro. Também a gente pode ir por um caminho de olhar para essa crença. Você sabe que não é capaz, você pode me responder? De onde veio a origem disso? E se você fosse capaz, como seria? Que momentos na sua vida você não acreditava que era capaz e foi além? E se o teu medo não for de não ser capaz, mas sim o medo de ser capaz demais e acabar tendo que brilhar? Será mesmo que essa não é só uma história que você está se contando? Qual é o mínimo de habilidade que você vai precisar ter para se considerar capaz? A partir de quando? Você consegue contar para mim? Imagina se em tudo na sua vida você tivesse o medo de não ser capaz e ficasse paralisada. Eu acho que você não tinha aprendido a andar. Imagina você bebê com medo de não ser capaz de andar? E aí o bebê com medo de não ser capaz, acho que ele não ia arriscar, né? Acho que ele não ia segurar na cadeira lá para tentar dar o primeiro passo. Imagina como seria se todos os bebês do mundo tivessem o medo de não ser capaz. Não é interessante que todos nós não somos capazes de fazer uma coisa? Até o momento que a gente se torna? Interessante que a gente se torna enquanto faz ou quando faz. Então, de toda forma, tudo que a gente começa de novo, a gente não é capaz. Isso não é bem interessante? Qual a razão pela qual você faria as coisas, ou isso que está te assustando, mesmo com esse medo? O que te faria mover da cama de qualquer forma? Qual a razão pela qual não importa o teu medo de incapacidade, as tuas ideias e projeções, não importa, você faria, daria tua vida, teu espírito, tua alma, para construir o quê? Para fazer o quê? Jornada no Raio 6 é uma jornada do herói. E aqui eu vou colocar alguns vídeos para você que vão te ajudar a complementar essa história, que no fundo é uma grande ilusão.